E sim, eu tive que pensar muito pra poder fazer essa intro. Ficou, ó, uma bosta! E como vocês puderam ver aí através do próprio título aí do vídeo, eu vou trazer o primeiro unboxing aqui do canal. E é um unboxing que promete os próximos vídeos, a começar pelo fato de que eu preciso mexer aqui no meu setup, arrumar, porque como vocês podem ver, ele é bem pequeno. Então nós vamos ter algumas mudanças, a começar pelo lugar que nós estamos, que vocês já estão vendo que nós estamos num ambiente totalmente diferente dos outros vídeos aqui do canal. Sim, eu agora estou no meu quarto. E nós vamos fazer aqui algumas mudanças nessas regiões aqui, na verdade nessa região, né? Nossa, eu falei como se o setup fosse gigantesco. Ainda não é. Mas eu vou precisar mexer nas organizações aqui, porque eu já reorganizei, organizei esses fios e não ficou legal. E essa cadeira tá chata pra um caramba. Isso me irrita! Mas a ideia do vídeo de hoje é a gente fazer esse unboxing e também já fazer todas essas alterações que a gente precisa fazer no nosso setup para que ele fique supimpa. Aonde nós temos aqui uma infiltração misteriosa, nós temos também uma porta que não tem uma fechadura por completo, nós simplesmente fechamos a porta aqui com um pedaço de tatame. Aqui é onde fica a minha queridíssima cama, o lugar que eu fico pensando em todos os dias em chegar no final do dia para poder utilizar. Aqui eu já tô dando alguns spoilers para vocês. Do lado de cá é a cama da minha irmã, não vou mostrar muito para vocês porque é algo bem pessoal dela. Aqui está a cadeira barulhenta, porque é uma cadeira gamer genérica. E aqui está o nosso querido setup game novo. E o setup novo, ele vem daqui de cima até ali embaixo, onde fica toda a fiação, até esse microsystem no chão, porque ele é a minha caixinha de som do computador. E aqui a gente precisa fazer muitas, mas muitas mudanças. A primeira ideia foi trazer esse computador pra cá e deixar esse gabinete do lado de cá, utilizando essa tela de 32 polegadas do lado dele. Só que visualmente vocês já podem ver que eu fico com muito pouco espaço para poder me movimentar aqui. Eu preciso mexer nisso daqui. Então eu tenho algumas ideias aqui para poder tentar melhorar essa questão desse espaço, até mesmo por conta daquelas fiações extremamente bagunçadas ali atrás. Primeiramente eu tinha feito uma organização, porém agora tá todo realmente desorganizado. Aqui embaixo, olha o ninho de mafagafos, galera. O suporte dos fios soltou porque também não aguentou. Isso aqui já tá totalmente desmontando, já não tá mais aguentando. Enfim, eu preciso ajustar isso aqui tudo, preciso melhorar isso daqui. E é isso que vocês vão ver no vídeo de hoje. É isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje, com essa galerinha que tá aqui, que eu não vou dar muito spoiler pra vocês. Você vai ter que ficar até o final do vídeo. Esse é o tal do mula. E o primeiro item que eu vou trazer aqui pra poder mostrar pra vocês é simplesmente essa luz de preenchimento aqui. Deixa eu desligar ela pra poder mostrar pra vocês. E como vocês puderam ver nos vídeos anteriores, ficaram um vídeo um pouco pouco sem iluminação, justamente pelo fato de que eu não tinha algo pra poder iluminar, a não ser que fosse a nossa... Cadê? Nossa querida iluminação de teto. Então eu comprei essa luz de preenchimento aqui, que ela é RGB, então eu consigo colocar cores quentes, cores frias, cores normais, né? E eu consigo colocar cores vermelho, azul, verde, consigo deixar as cores piscando. Por exemplo, se eu apertar esse botão aqui para poder ligar, ela vai ligar na última luz que eu deixei, que eu tava usando essa luz branca aqui. Mas aí eu também posso trocar essa luz. Se eu apertar uma vez, ela fica piscando. Se eu mudar mais uma vez, ela fica piscando amarela, mais uma vez ela fica piscando branca, mais uma vez amarela, e ela para agora em amarela. Então ela vai trocando entre os modos. Então aqui ficou branco, piscar todas as cores normais de iluminação, né? E depois apenas fixar uma cor mais amarela e uma cor bem mais amarelada. Eu posso também trocar de cor, então posso deixar o ambiente mais colorido. Então, por exemplo, esse verde, esse mais amarelado, esse bem mais alaranjado, vermelho, roxo, azul, um azul piscina, azul água. Aí começa já o formato das luzes piscando. Achei bem funcional, um custo-benefício bem bacana. Vou deixar o preço aí pra vocês aí em algum lugar aí do vídeo. E eu precisava muito desse carinha aqui pra mim conseguir gravar os vídeos aqui pra vocês, que não vou dar muito spoiler, porque vai vir muitas coisas aqui no canal ainda. Eu precisava de uma luz de preenchimento e ficou bem bacana, gostei bastante. E o nosso segundo produto aqui pra gente poder continuar o nosso unboxing é nada mais nada menos do que um camper. Sim, eu comprei
comprei um e-camper, tô falando camper, e-camper, mas é e-clamper, e eu comprei ele por 2 motivos. O primeiro motivo é que ele não trabalha com fusível, assim como os antigos, né, que quando dava um pico de energia, simplesmente o fusível queimava, mas não queimava os aparelhos que estavam conectados na tomada do e-camper. E o segundo motivo é que eu preciso trocar essa jossa que tá aqui embaixo aqui dessa mesa, igual eu mostrei pra vocês, porque na verdade não era nem pra ela poder estar ali. Eu já tinha comprado um desse daqui, vou abrindo aqui, só que eu precisei deixar ele na sala, e eu comprei um preto. E quando eu fui comprar de novo, eu só tinha esse transparente. Eu achei algo bem, assim, diferente. Não achei bonito, eu achei bem diferente. Mas pro que eu preciso não vai fazer muita diferença. Eu vou deixar ele assim na mesa, então a mesa vem aqui e eu vou colocar ele assim, igual tá o outro aqui embaixo, igual eu mostrei pra vocês. Então não vai fazer diferença quanto a cor, então não vai me incomodar muito. Eu paguei cerca de R$100 e poucos, não me recordo também, vou deixar aí no vídeo aí pra vocês poderem ver. Mas vale a pena, porque é melhor, se caso der uma queda de energia, acontecer algo, queimar o e-clamp e comprar outro, do que comprar um PC novo. E esse cara aqui é um cara que eu acho que vai fazer total diferença aqui pro nosso setup. Opa, que pera aí que eu esqueci de tirar o endereço. Vai fazer total diferença aqui pro canal. Não pro canal, vai fazer uma diferença aqui pro setup. Pera aí, deixa eu tentar abrir isso aqui que eu não trouxe faca. E é simplesmente um suporte de gabinete. Tem aqui os lados, né, as laterais, que vai ficar assim, dependendo do tamanho que deixar. E os outros 2 que estão aqui no canto. Então vão ficar 4 lados desse daqui, mais as rodinhas que virão aqui embaixo, olha. E pelo jeito tem como travar as rodinhas para não ficar mexendo. E aqui tá todo o ferro, a montagem. Vou tirar agora porque eu não vou montar ele agora, né? Agora a gente vai para um dos itens mais esperados nesse unboxing, que vai fazer a total diferença para os próximos vídeos aqui do canal. E é nada mais nada menos do que o queridíssimo, mais aclamado, mais subestimado e que prometeu nada, mas entregou tudo, PlayStation 2. É, galera, eu vou te falar, eu já tive um desse daqui quando eu era criança e eu fiz a burrice de vender esse console. Eu queria ter o meu original desde que eu ganhei ele. Eu fiz a burrice de vender, assim como eu fiz com o meu PlayStation 3. Eu comprei ele num preço que hoje não acha em lugar nenhum. Eu na época já tinha comprado ele usado e vendi ele há mais ou menos 7, 8 anos atrás. Então, queridos, vocês que têm os seus consoles, seja do PS2, PS1, GameCube, independente do que for, mesmo que seja o seu PlayStation 5, não venda. Daqui a 10 anos você vai querer tê-lo com você novamente. E aqui tá o nosso PlayStation 2 perfeitamente funcionando, com um leitor de disco maravilhosamente ok. Também temos aqui o sistema OPL, eu só não tenho o pendrive com os jogos, mas é algo que logo eu vou também aderir. E para poder fazer os próximos vídeos do canal, trazer os próximos conteúdos, eu precisaria muito de que ele tivesse um leitor bacana e funcionando. E claro que junto com o nosso PlayStation 2, nós temos aqui também 2 controles, obviamente, genéricos. O controle original hoje em dia de PlayStation 2 é extremamente caro, é algo que um dia eu ainda vou aderir, mesmo sendo extremamente caro, por se tratar já de uma relíquia que nós temos aqui. Temos também o nosso cabo de força, não lembro o nome dessa entrada aqui, mas o cabo padrão de PlayStation 2. E temos também o nosso cabo original de PlayStation 2 na saída SATA, se eu não me engano, e na entrada componente. E aproveitando que nós estamos falando aqui de PlayStation 2, eu também estou trazendo aqui o nosso conversor de PlayStation 2 para HDMI. Eu poderia muito bem utilizar esse cabo aqui e simplesmente comprar um conversor, que eu acho que é o que eu comprei. Eu não lembro por que eu comprei esse produto, mas eu acho que foi para isso. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Mas eu poderia muito bem utilizar esse cabo, ao invés de utilizar esse adaptador aqui e conectar um cabo HDMI. Porém, como eu quero fazer uma captura da imagem dos consoles, eu pensei em trazer melhor uma imagem via HDMI. Não que uma imagem componente não seria o suficiente, porque Play 2 é Play 2 e vai sair a imagem de Play 2. Só que, por mais que a diferença possa ser mínima entre gravar, capturar na verdade, com o cabo componente e também em comparação com o cabo HDMI, eu prefiro com o cabo HDMI porque nós temos aquela questão de transição de imagem muito melhor, enfim. Nós temos aqui um adaptador de PlayStation 2 para HDMI, ele vem dentro desse pacotinho aqui, e dentro eu acho que vinha um manual, não me lembro, mas eu acho que tinha um manual como qualquer outro produto. Ele vem nesse plástico aqui,
E nós temos essa entrada aqui, que é a mesma entrada do nosso cabo aqui componente, com saída componente. Essa entrada aqui é a entrada do nosso PlayStation 2. A gente conecta esse lado aqui no nosso PlayStation 2 e a saída nós conectamos o cabo HDMI e conectamos na tela que a gente quer que a imagem saia. Aqui também tem uma saída P2, que é pra gente poder colocar o nosso fone de ouvido, né? Quando a gente conecta essa entrada no nosso PlayStation 2, passa tanto a imagem quanto o som pela própria placa. Então, se por algum acaso a gente necessitar, dependendo, né, do que for feito, dependendo da necessidade, ele também tem uma saída P2, caso seja necessário que a gente faça uma ligação de cabo P2 mesmo, que é um cabo com duas pontas de entrada de fone. Normalmente ele é utilizado para você conectar um telefone, para você poder conectar algum aparelho que é P2 em algum aparelho que vai sair o som. Então você pode fazer a mesma coisa com o computador, caso seja necessário, né, para o projeto, enfim. E se não, se der tudo certo, você pode simplesmente passar o vídeo e o áudio através do cabo HDMI, porque o cabo HDMI é um cabo, obviamente, assim como o nosso cabo componente, que tem as três entradas aqui, uma no caso para áudio, outra no caso para vídeo e uma para poder intermediar as outras duas. Não vou me lembrar para que serve cada cor, mas é mais ou menos assim que o cabo componente funciona. É basicamente do mesmo jeito que funciona o cabo HDMI, porém utilizando apenas uma saída. E aqui dentro também vem o nosso cabo, não sei se para poder carregar ou se para poder manter ele ligado. Eu ainda não entendi, porque todas as vezes que eu fiz qualquer tipo de teste com esse aparelhinho eu não precisei de utilizar esse cabo, mas temos esse cabo aqui também. E o segundo item aqui do nosso unboxing, que vai trazer aquela diferença aqui pro canal nos próximos vídeos, é nada mais nada menos do que o nosso Xbox 360. Esse modelo aqui em específico é o modelo Super Slim. Eu imaginei quando eu comprei que fosse vir o modelo Slim, que é aquele modelo que ele dá uma afinada aqui no meio e o botão de power off é grandão, mas veio esse aparelho aqui, na verdade esse console aqui, e particularmente eu gostei demais. A única coisa que eu não gostei foi do leitor. Eu descobri que ele automaticamente, nativamente, o leitor dele já é mais barulhento. E por ser um console modificado, que já foi feito manutenções, justamente para poder ser revendido, é um console que tá com um leitor novo ou ao menos um leitor modificado, né? Não é modificado, é um leitor atualizado. Vocês entenderam o que eu quis dizer. E claro que juntamente com o nosso Xbox 360 não poderia deixar de vir o quê? Os nossos queridos controles. Esse controle aqui, se não me engano, é um controle original. Se ele não for original, ao menos ele é bem parecido com o original. Pelo que eu tô vendo aqui, ele não é o original, por conta que essa bolinha aqui, ela normalmente eu acho que ela tem o X do Xbox, mas é um controle sem fio, assim como esse daqui que aparentemente é um paralelo, né? Mas assim como o paralelo, o original também é de colocar pilha. Isso me irrita demais, porque hoje em dia a gente sabe muito bem que existem outros controles, por exemplo da 8-bit do, da GameSir, são controles, enfim, de infinitas marcas e infinitos modelos que podem ser simplesmente carregados via cabo. E não sei por que a Microsoft decidiu colocar pilhas nos controles dela, sendo que já existia antigamente controles, na época da Xbox, controles serem carregados. E temos aqui também um controle de cabo, são controles que vieram juntamente na compra do nosso Xbox 360. Esse daqui, obviamente, com certeza, é um controle paralelo e branco. Nós temos aqui um cabo relativamente até mesmo grande e um controle normal com os mesmos botões do nosso controle original / paralelo de Xbox. E o mais importante, a gente não pode esquecer da fonte do nosso Xbox 360 Super Slim, que é esse trambolho aqui. Sério, quando eu vi essa fonte, eu pensei, pô, o cara é original, porque não tem condição um trambolho desse daqui ser a fonte de um videogame Super Slim 360, um videogame mais ou menos ali do ano de 2010 ali, que eu não me recordo muito bem qual foi o ano. Passa, moto. Mais um console ali de 2010 ali mais ou menos, que eu me recordo, mas eu vou trazer informação completinha pra vocês aqui nos próximos vídeos. Nós temos aqui a nossa fonte, obviamente que ela desconecta, né?
Então nós temos aqui o nosso cabo de força e nós temos aqui a nossa fonte. E aproveitando aqui que nós já estamos falando aqui dos nossos consoles, é claro que eu não poderia deixar de trazer a nossa coleção de jogos que já temos para o nosso PlayStation 2 e para o nosso Xbox 360 via mídia física. Realmente nós temos aqui bastante jogos, ó, vários jogos de PlayStation 2, de Xbox 360. Esses jogos aqui eles estão separados por motivos específicos. Temos aqui o nosso queridíssimo Grand Theft Auto 5, ou seja, nosso GTA V. E dentre esses jogos aqui, tem jogos que eu comprei, tem jogos que vieram junto com a compra dos consoles, tem jogos que eu comprei de forma repetida. Cola com a mãe que tu brilha. Eu tenho aqui também esse cabo HDMI aqui da marca Tomate. É um cabo que eu busquei trazer para poder tentar pegar o máximo de qualidade possível, porque para quem não sabe, a qualidade da imagem que a gente consegue capturar de um videogame depende muito da placa de captura, obviamente, né, também do jogo, e depende muito também do nosso cabo HDMI. Então, se nós temos um jogo de 480i de resolução rodando no nosso, por exemplo, no nosso PlayStation 2, mas nós temos uma boa placa de captura, nós temos também um bom cabo HDMI, a imagem que vamos conseguir capturar, obviamente não vai ser uma imagem de PlayStation 5 ou de um jogo remasterizado, mas vai ser uma boa qualidade de imagem. Tá aqui o nosso cabo. Eita que o cabo é bom, ó, grosso, bem grosso, a ponta dos cabos feito meio que em metal, não sei dizer, bem reforçada a entrada HDMI, obviamente que do outro lado é a mesma coisa, e eu só não vou desembolar esse cabo, né, tirar essas abraçadeiras aqui, porque a gente não vai utilizar esse cabo neste exato momento, mas ele vai ser muito utilizado nos próximos vídeos aqui do canal. Então, se você tá gostando do vídeo, já curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para sempre receber a notificação dos vídeos novos, para que você fique ciente de todos os próximos vídeos que aparecer aqui no canal. Eu trouxe também aqui esses produtos aqui. Esse hub aqui foi porque eu enfrentei algumas dificuldades durante o tempo que eu tenho utilizado o meu computador, né? Eu preciso às vezes colocar um pendrive, ao mesmo tempo preciso colocar um conector de controle, ao mesmo tempo preciso conectar um fone, enfim, preciso conectar várias coisas ao mesmo tempo. E o meu gabinete ele tem apenas 3 entradas USB na parte da frente dele aqui de cima. Na parte de trás eu acho que tem mais 2. Mas ficar utilizando da parte de trás, enfim, não é muito usual. Ele é um hub que ele tem os botões de power off. Ou seja, eu posso ligar e desligar a energia de uma determinada saída. Então, por exemplo, eu vou conectar ele aqui. Só essa daqui que tá ligada. Então, só ela fica azulzinha. E aí, quando eu ligo, olha, ele fica azul. Todos vão ficando, porque eu tô ligando todos. Então, tá passando energia para as nossas entradas USB, enquanto esses botões eles estiverem no power. Quando eu desligo, as outras saídas estão saindo energia, ou seja, tá recebendo os dados, se for um pendrive ou o que for que seja, e só essa daqui que não tá. Mas é claro que eu não indico fazer isso, porque se você coloca, por exemplo, um pendrive aqui, você tá passando dados, por exemplo, através, de repente, você desliga a porta USB. Eu acredito, não posso falar com propriedade num sentido técnico, mas eu acredito que pode muito bem conseguir corromper os dados que estão dentro do seu pendrive. Então, se você comprar um hub desse, é mais para se caso você está usando apenas 3 portas, então deixa só as 3 portas ligadas. Se está usando apenas 4, deixa só as 4 portas ligadas. Mas sempre que não estiver usando mais, você despluga e desliga. Fechou? Além do nosso hub aqui USB, nós temos aqui também 2 conversores, que é isso aqui que eu tinha falado com vocês, que eu comprei, eu acho que eu não precisava ter comprado. Por que eu comprei 2 conversores? Primeiro, porque eu tava na dúvida de entender como que funcionava, porque como vocês podem ver aqui a nomenclatura deles, um tá de HDMI para 2AV, e o outro tá para AV2 para HDMI. Na verdade aqui é HDMI para AV2, né? Então eu fiquei na dúvida de saber qual que eu precisava. Eu precisava tirar a imagem de um HDMI e mandar para um AV2, ou eu precisava tirar a imagem do AV2 e mandar para um HDMI. Só que quando eu fui reparar agora para poder fazer o vídeo, eu pensei e raciocinei. Eu não vou utilizar o nosso cabo HDMI, inclusive eu não tenho um adaptador HDMI para o nosso PlayStation 2. E levando em consideração que a gente só tem o cabo componente do PlayStation 2, ou seja, o Xbox 360 ele nativamente, a conexão de imagem dele é de HDMI, para que eu vou utilizar isso daqui? Vou abrir para vocês poderem ter uma ideia do que ele é.
esse produto aqui, só que eu vou abrir um só para poder mostrar para vocês poderem entender como que funciona. Ele é um conversor. Então aqui, como que ele funciona? Nesse caso aqui, ele é um HDMI para AV2. Então você conecta aqui o seu HDMI e coloca aqui os seus cabos componentes. No caso aqui você segue, né, a cor que tá pedindo aqui, ó. Então você conecta o vermelho, o branco, tá porra, e conecta o amarelo. Só que aqui neste caso aqui, se eu fosse utilizar o PlayStation 2 ligado nesse cabo, ligado nesses três componentes, porque esse conversor aqui ele fala que é HDMI para AV2, ele serve para quando você quer passar uma imagem de algum lugar que a saída é apenas HDMI, você precisa utilizar um cabo HDMI para algo que é apenas cabo componente, que é o AV2. O outro já é diferente. O outro é para praticamente a mesma coisa, só que ao inverso, como se fosse para eu poder utilizar do PlayStation 2. Então, esse outro aqui é para poder colocar algo que eu só consigo passar a imagem através do cabo componente, que é o caso do PlayStation 2. Se eu não tivesse comprado o adaptador HDMI, eu teria que utilizar o cabo componente. E do outro lado, eu conectaria aqui o nosso cabo HDMI para poder colocar a imagem onde eu quero, numa televisão mais nova, no próprio monitor, que é algo mais novo. É bom sempre ter adaptador, porque nunca se sabe por que e para qual motivo você vai precisar. E a nossa cereja do bolo, porque sem ela a gente não faz nada com tudo isso que eu mostrei para vocês. A nossa queridíssima placa de captura. Essa placa de captura aqui ela é mais pensada no custo-benefício. Existem placas de captura muito mais evoluídas do que essas daqui e automaticamente muito evoluídas também no precinho, mas essa placa de captura aqui, pelo que ela promete, pelas avaliações que tinha também, tem em todos os lugares que o pessoal fala, é uma placa de vídeo muito boa, muito bacana. Obviamente, como eu disse, existem placas de vídeos melhores, assim como também existe placa de captura muito piores. Então vamos dar uma abertura nela aqui, vamos abrir, olha, veio toda no plastiquinho, bonitinha. Vamos ver se a gente consegue entender de cara ou se a gente vai ter que usar um manual. Tá, nós temos aqui então duas entradas HDMI. Temos uma entrada USB, uma entrada de microfone e uma entrada P2 de fone. Um lado recebe, é isso mesmo, tá escrito aqui. Um lado é output e o outro é o input. Então um lado recebe e o outro sai. Então entra a imagem pelo lado de cá. Então vamos supor que eu preciso capturar a imagem do meu PlayStation 2 ou do meu Xbox 360. Eu vou conectar ele nessa entrada, vai passar a imagem por dentro dessa placa de captura, modo de dizer, né? E vai sair a imagem pelo outro lado, que é o lado HDMI, que é o, por exemplo, tenho que conectar numa tela. Então eu vou conectar, por exemplo, na tela aqui do meu computador. Então eu vou conectar aqui o meu console, ela vai capturar a imagem e eu vou conectar a tela do meu computador aqui para ele poder fazer a captura e também, obviamente, transmitir a imagem, porque para jogar eu preciso ter a imagem. Juntamente aqui com a nossa placa de captura vem um adaptador USB-C, USB para USB-C, USB-C para USB, não entendi. Não sei em qual situação precisaríamos disso. Ah, sim, talvez a gente queira fazer uma captura numa placa de captura através de um computador, ou de um telefone. Talvez seja por isso essa entrada USB-C aqui. E tem esse cabo USB para USB, não sei dizer porque eu não sei se ela precisa de uma fonte, talvez isso daqui seria a fonte, né? Então, tipo, a gente teria aqui a nossa placa de captura, onde a gente coloca, obviamente, né, os cabos aqui para imagem, mas a gente precisa também de uma fonte para poder permitir com que ela fique ligada. Nós temos esse cabo aqui, 2 USB para USB, nós temos esse adaptador aqui, USB para USB-C, e temos um cabo HDMI. Olha só, veio completinho, né? Para quem não pensou em comprar um cabo HDMI, comprou só a placa de captura e comprou às cegas, ele veio bem completo. Veio o adaptador, veio o próprio cabo HDMI, obviamente não é o melhor cabo, mas serve, e claro, a nossa plaquinha de vídeo, que é a nossa nossa plaquinha de captura, que é a nossa cereja do bolo. E eu estava me esquecendo desse cara cabuloso aqui, ó, farinha de trigo, mas é o nosso todo protegido. Meu Deus, quero ver se vocês adivinham antes de eu abrir o que é isso daqui. Vocês têm 5 segundos para poder escrever aí nos comentários o que é esse produto, tá? Mas alguém percebeu que o tempo tá passando muito rápido? E ele é nada mais, nada menos do que aquele que eu ainda não consegui testar, infelizmente.
o nosso queridíssimo Kinect do nosso Xbox 360 Super Slim. Esse produto aqui eu comprei mais pensando realmente em diversão, eu não pensei em trazer qualquer tipo de conteúdo aqui pro canal que envolva o Kinect, porém eu não consegui testá-lo ainda, porque eu não tenho nenhum jogo para poder jogar no modo Kinect. Saiu por um preço de, se eu não me engano, mais ou menos 60, 70 reais. Eu lembro que isso aqui fazia uma diversão, que a gente tem diversos jogos para poder jogar, mas os que eu mais gostava de jogar era o Kinect Sports, que eu acho que normalmente era o que vinha, Adventure na verdade, que era o que vinha junto com o console quando o pessoal comprava na época, né? E claro, obviamente, o Just Dance. Gente, não tem pra ninguém aquele jogo. É um jogo, assim, maravilhoso. Pra mim é muito legal, muito divertido, dá pro pessoal brincar bastante. E eu comprei isso aqui mais pra diversão mesmo da galera aqui de casa, pra minha diversão. E agora, com todos esses produtos aqui que eu mostrei pra vocês, e nem tá tudo aqui, viu? Tem um bocadinho aqui embaixo aqui também. Mas nós vamos fazer toda a mudança aqui do nosso setup. Só que agora já são praticamente 2 horas da manhã. E eu estou muito cansada, com muito sono. Eu acordei hoje às 7h20 da manhã e eu preciso... Então toda essa mudança vai ficar pro próximo vídeo, mas não se esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que você sempre possa receber a notificação aqui dos vídeos novos aqui no canal e principalmente dos próximos, porque haverá mudanças no canal e também haverá conteúdos novos, como vocês puderam ver com os consoles novos que chegou aqui pro canal. Beleza? Então é isso, muito obrigada pela presença de todos vocês, um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.